Boa noite para todos, para todas. Me chamo Taik Adrian e vamos iniciar essa série de estudos bíblicos aí. Teremos uma série completa sobre a Bíblia para você que quer aprender mais sobre a Palavra de Deus. E antes de iniciar esse estudo, gostaria de agradecer a você que está aí, mas gostaria de fazer uma oração. Assim como estamos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, estamos aqui neste novo projeto que é falar da Tua Palavra. Que esse estudo possa transformar a vida de cada aluno e cada pessoa possa ser fortalecido pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. No primeiro estudo dessa série, vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma pequena biblioteca, vamos entender isso aí. Através dela, através da Bíblia, blasfemos se tornam-se reverentes, ébrios se tornam sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões se tornam honestos, adúlteros se tornam puros. Então, nenhum livro é capaz de transformar a vida da pessoa como a Bíblia. Um livro de matemática vai te tornar inteligente, mas não vai te transformar. A Bíblia é capaz de trazer transformação para nós, pecadores. Então, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o poder da Bíblia? Que valor tem ela para o homem atual nos dias de hoje? A Bíblia vem do grego biblion, que significa livros. É sinônimo de escrituras sagradas, palavras de Deus. Algumas informações sobre ela. Ela contém 66 livros, sendo que 39 está no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por 40 autores durante 1.600 anos. As línguas originais hebraico, aramaico e grego contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. O livro mais vendido no mundo até o momento, traduzida para 2.403 línguas diferentes. Toda a escritura é inspirada por Deus. Está no livro aí de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você pode abrir sua Bíblia e consultar. Neste momento você vai pegar sua Bíblia. Teremos algumas perguntas. É interessante você abrir. Pode ser Bíblia católica, Bíblia, qualquer tipo de Bíblia, sendo Bíblia sagrada, né? Temos aí no livro de João, capítulo 17, versículo 17, respondendo essa pergunta: como Jesus considerava a Bíblia? E Jesus, ele usou a Bíblia. Está aí em João 17 o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus considerava a Bíblia a verdade. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus achava e concordar que a Bíblia era a palavra de Deus. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Está em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 31. E diz lá: estudam e não... Vou passar aqui. Vou abrir o versículo. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Então, hoje as pessoas estudam e não entendem. Para entendê-la, alguém precisa ensinar. Então, por isso, estamos aqui com esse estudo bíblico. A terceira pergunta, você vai responder aí, verdadeiro ou falso. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Marque verdadeiro ou falso. Comparar os textos
que tratam do mesmo assunto. Eu vou pular aqui para o versículo que diz, Isaías capítulo 28, versículo 10. Porque é o mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, respondendo aí, devemos comparar os textos que tratam do mesmo assunto, verdadeiro. Aqui tem buscar outras passagens que explicam o assunto verdadeiro. E devemos pedir orientação para estudar. Então, essa aqui é falsa. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo, falsa. Temos que pedir orientação. Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Essa aí é verdadeira. Quais benefícios recebe o estudante das Escrituras? Você vai abrir em João capítulo 5, versículo 39, que diz: através da Bíblia encontramos a vida. Vamos ler o versículo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Isaías 5, versículo 39. Então, respondendo aqui, através da Bíblia encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. A Bíblia é uma âncora para nos salvar. Encontramos nela o caminho da salvação. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Então está em João capítulo 16, versículo 13 e o capítulo 8, versículo 32. O Espírito Santo guia em toda a... Vamos abrir aqui na resposta. Em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. Então, esses versículos, fizemos a leitura dele. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, versículo 13. No João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, já fizemos essa aqui. Vamos para a pergunta 6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos fazer a leitura desse verso, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo seu Espírito Santo. Essa pergunta 7ª, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Marque verdadeiro ou falso. Vamos fazer leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. O verso que está aí na pergunta. Então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? Falso. Somente o Novo Testamento? Falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Verdadeiro. A Bíblia Sagrada, ela transforma a vida. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado.
A oitava pergunta, a Bíblia Sagrada ainda, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Está em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que vamos ler aqui. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Então, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Esse Deus teve aí o prazer de escrever com sua própria mão. Aqui tem, alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus não muda. O capítulo 22, versículo 18 de Apocalipse diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fazer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, a Bíblia. Então, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus te tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? A resposta é não, como lemos aí nesses versículos. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João capítulo 13, versículo 17, Tiago 1, 22, que vamos ler assim. Agora sabeis que estas coisas bem-aventurados sois se as fizerdes. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. A recapitulação para encerrarmos essa noite, cada estudo tem duração de até 14 minutos. Temos aí, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da, responda aí com sua mente, fonte da vida. Muitos estudam e não, fonte da vida, fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem ou entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada das Escrituras. Então, esse compromisso de fé, para encerrarmos aqui, você vai dizer aí se sim ou não. Pode até deixar nos comentários. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Sim. Quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Sim. Fará todo o possível para colocar em prática os ensinos da Bíblia em sua vida? Responda sim ou não. E encerramos aí o nosso próximo estudo. Falaremos sobre a beleza da criação. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que vamos falar no próximo estudo. Forte abraço, que Deus abençoe sua noite em nome de Jesus. Amém.